Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Deus te abençoe. É isso aí. Vocês presenciaram aí aquilo que a docência da igreja, juntamente com a superintendência, doravante vai fazer aqui e acolá, treinar homens, treinar ovelhas para futuras lideranças aí. E vai começar por aí. Beleza? Agora, quem tomou aqui um café da manhã, comeu cuscuz, comeu pão, ou quem não comeu nada também por uma razão de dieta? Mas quem comeu aqui? Levante a mão. Maravilha. Eu comi um cuscuzinho com ovo, ó, gente. Maravilha. Eu me deleito com cuscuz. Então, sendo assim, bom dia! Aqui, pois, estamos como igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, com o objetivo de adorá-lo, adorá-lo, adorá-lo na beleza da sua santidade. Nós temos N motivos para adorá-lo, para exaltá-lo, para aplaudi-lo, para ovacioná-lo, para beijarmos os seus pés, na linguagem do salmista no Salmo 2. Prossigamos, pois, primeira igreja presbiteriana de Petrolina, beijando os pés do Filho, beijando os pés de Cristo, prosconeon, a adoração. E a nossa pastoral desta manhã continua, nosso presidente da UPA, Josué, teologia para a alma. Teologia para a alma. E o subtema desta manhã, o nosso Deus é o Deus de longe, Ele também é o Deus de perto. Tem até uma canção que nós cantamos e ela diz mais ou menos assim: és Deus de perto e não de longe. Mas sempre que eu canto essa canção, eu entendo o compositor, eu entendi o que ele quis dizer com isso, mas aí eu preciso ampliar, porque a Bíblia diz em Jeremias que ele é o Deus de perto e ele também é o Deus de longe. Aqui não estamos fazendo objeção à composição, não, pois ela se encontra dentro de um contexto. O que ele está dizendo é que o nosso Deus não é um Deus distante dos seus, não é um Deus apático. Então a canção não está errada, mas aí na sua amplitude precisamos tomar cuidado, porque ele é tanto o Deus de perto como ele é o Deus de longe. Teologia para a alma. O nosso Deus é o Deus de longe e é o Deus de perto. É o Deus de perto e é o Deus de longe. Numa linguagem técnica da teologia sistemática, o nosso Deus é transcendente e o nosso Deus é imanente. A transcendência é justamente o que há pouco dissemos. Ele é o Deus de longe. Ele é o Deus que está acima de tudo e acima de todos. É o Deus que é imensurável. Abra sua Bíblia, Isaías 55, os versículos 8 e 9. Palavra de Deus, profeta Isaías, o capítulo 55, os versículos 8 e 9. Poderíamos citar a própria oração do Senhor, Mateus 6. Poderíamos citar Isaías 57, Jeremias 23. Poderíamos citar Apocalipse 4, Apocalipse 5, são todos textos que descrevem a transcendência de Deus, que significa o Deus que está acima de tudo e de todos, aquele que é totalmente distinto da criação, mas a sua imanência, que fala sobre o Deus que se relaciona com a sua própria criação, é o Deus que está perto. É o Deus que se importa. E primeiro o texto que fala da sua transcendência, que fala que Ele está acima de tudo e está acima de todos. Ele é imensurável, não se consegue prescrutar os arcanos de Deus. Está lá. Não se consegue prescrutar os caminhos do Senhor, é impossível. Daí existe uma nomenclatura na teologia que nós chamamos de Deus é incognoscível nesse sentido. Ou seja, jamais poderemos conhecê-lo exaustivamente, pois só um Deus infinito pode conhecer um outro ser infinito, mas não há lugar para dois seres infinitos, só existe um, e Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Ele toda glória. Então vamos ler esse texto que fala da transcendência do nosso Deus. Fala na linguagem, na teologia bíblica, Ele é o Altíssimo. É assim que Ele se apresenta a Abraão. O El Elyon.
o Deus Altíssimo, aquele que nos ensina a orar e diz assim: Pai nosso que está nos céus. Isso é transcendência. No hebraísmo, falar que Ele é o Pai que está nos céus, está falando da sua transcendência, está dizendo que Ele está acima da própria criação. Na linguagem técnica de Alexandre Rod, Ele é extramundano. Não entenda mundano aí no sentido de sistema antideus, mas no sentido de criação. Ele é extramundano, Ele está acima da criação, Ele está acima do mundo que Ele trouxe à existência. Agora a leitura, vamos ler como ato de adoração, vamos ler doxologicamente. Vamos lá então. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Volte o texto aí rapidamente, por favor. Diz o Senhor. Preste bem atenção. Quando você lê a sua Bíblia no português e você encontrar a palavra, o nome Senhor ou o título Senhor, todo em maiúsculo, é referência a Êxodo 3,14, o tetagrama, as 4 consoantes no hebraico, os 4 caracteres que fala dele como eu sou. E existem tentativas até hoje de uma pronúncia aproximada, porque com o tempo ela se perdeu. E a tentativa hoje é Iavé, Javé, Jeová, Ioá, Iê. Ioá. Quando diz Ioá, é uma das tentativas da pronúncia do tetagrama, Êxodo 3,14. Quando Deus aparece para Moisés e diz: olha, vai ter com o povo, e você vai dizer o seguinte: eu sou, te enviou, e pronto. Iê. Então, quando está em maiúsculo, é referência a ele, o eu sou. O eu sou, e aí ele está mostrando que ele é isso, ele é transcendente, está acima de tudo, está acima de todos. Ninguém o coloca numa caixa de fósforo, ainda bem. Ninguém pode prendê-lo, ninguém pode condicioná-lo, ninguém pode pressioná-lo, ninguém pode ameaçá-lo, ninguém pode coagi-lo, ninguém. Louvado seja o nosso Deus. Ele não sofre coação externa de nada, de ninguém. Somente ele goza, desfruta de fato de uma liberdade absoluta. Mas o texto continua. Todos juntos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Preste bem atenção, Eduarda, Cleoma, Mônica, Letícia, mamãe Letícia, agora já é mamãe Letícia, né, Rafael? Está carregando o bebezinho no ventre, louvado seja o Senhor. Já tem um ser humano aí, não deixe que ninguém ouse dizer, ele pode ter pós-doc no Satanás, que o teu filho aí é apenas um feto. Não, ele é um ser humano já no teu ventre, criado à imagem e semelhança de Deus. A diferença dele para você é tempo. Você tem 20 e alguma coisa e ele tem alguns meses, mas carrega o DNA da essência de Deus. Letícia, preste bem atenção. O Deus a quem tu serve, Rafael, o nosso Deus, ele está acima de tudo. Ele está acima de todos. Ninguém consegue domesticá-lo. O nosso Deus não pode ser domesticado nem por você e nem por mim e por nenhuma denominação. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos tomar cuidado para não achar que nós temos poder para domesticar Deus. Louvamos a Deus pela IPB, mas a IPB não tem o poder para domesticar o nosso Deus. Louvamos a Deus pela tradição reformada, mas a tradição reformada não tem poder para domesticar o nosso Deus. E eu vou mostrar rapidamente para vocês que não tem mesmo. Pois o próprio Israel ortodoxo, pois o próprio judaísmo ortodoxo, que tentou domesticar Deus, recebeu uma grande lição, está lá em Mateus capítulo 2. Cristo nasceu. E quem Deus ousou usar uma estrela para guiar alguns homens ao encontro do recém-nascido rei dos judeus, muito mais do que o rei dos judeus, o rei eterno. Quem foram os homens que primeiro visitaram
o recém-nascido rei dos judeus? Foram os escribas, versados na lei, e merece nosso respeito, não alimenta, uma coisa não anula a outra. O Senhor não confrontava eles porque eles eram versados na lei. O Senhor os confrontava porque eles não praticavam a lei. Mas quem foram os homens? Magos, estudiosos da época dos astros. Deus usou uma estrela e guiou-os até o encontro de Jesus Cristo. E de lá em Mateus que ele adoraram a Jesus Cristo com incenso, mirra e ouro. Eles adoraram com o que, Vívia? Incenso? O judaísmo ortodoxo, que merece nosso respeito, não vai jamais domesticar o nosso Deus. Lá no novo céu e na nova terra você vai ver cristãos sem pedigree. E quando eu me refiro a pedigree é porque virou hoje uma empáfia a parte de alguns. Você estudou aonde? Andréu Reticência, West Reticência. E quem disse que não estudou isso ali ou acolá, é uma ralé. Ninguém que por Cristo foi comprado, é ralé para Ele. Ninguém. Louvado seja o nosso Deus. Eis aí a transcendência dele. Ei, você não vai domesticar ele. Eu não vou domesticá-lo. Isso me faz bem saber disso. Não faz bem saber disso. Como nos faz bem? Ontem, conversando com uma ovelha preciosa, por ocasião do casamento que ocorreu aqui ontem, maravilha, Luiz e Larissa casaram. E foi aqui, nesse espaço, como é bom também realizar casamento no espaço da igreja. É muito gostoso, amados presbíteros. E após o momento de congraçamento, conversava com uma ovelha querida e falávamos sobre o nosso Deus. E citamos para essa ovelha querida alguns mistérios que fazem parte desse Deus transcendente. E Ele não é obrigado a dar nenhuma explicação. Você pode se espernear. Você pode fazer birrinha como criança faz, que Ele não é obrigado a dar nenhuma explicação a você. Ainda assim o teu dever é adorá-lo. Porque justamente esses mistérios te convocam à adoração. Qual é o mistério? Ao profeta Elias, que disse: chega, tira a minha vida. Lá na frente, depois de um tratamento pastoral do alto, o Senhor Deus o promove para a glória, através de uma carruagem de fogo. E Eliseu está lá, recebendo o que ele havia pedido: conceda-me o espírito de Elias. E Elias disse: se você conseguir perceber eu subindo, pegue a capa que Deus está deixando bem claro que você vai receber o mesmo. E recebeu. Mas agora diz o texto que Eliseu não abriu mão, estava na cola de Elias. Elias para um canto e Eliseu lá atrás. Elias para um canto e Eliseu lá atrás. Sabe o que é isso? Ele estava acima de tudo em busca do Deus de Elias. Mas Elias era referência. Deus usa referências. Mas no entanto, querido, o Eliseu que recebeu a porção dobrada morre, 2 Reis, de uma grande, 1 Reis, 2 Reis, de uma grande enfermidade. Ora, morreu. Deus deixou um profeta daquele morrer. E diz o narrador, uma grande enfermidade. E você pergunta, como? Como? As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, cabe a nós adorá-lo. Senhor, isso aqui eu não entendo, mas eu sei que Tu és soberano, Tu és transcendente, Tu estás acima de tudo, cabe a mim Te adorar, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome dai glória. Nós vamos ter muita surpresa no novo céu e na nova terra. Você vai ver gente sem pedigree nenhum denominacional, diante do mesmo Senhor no qual você vai se encontrar. E você vai ficar mais encantado ainda pela graça, a graça do nosso Deus. Eu amo a fé reformada, amo a tradição presbiteriana. Mas existe um setor hoje nesse meio que é de uma boçalidade que me gera náusea. Eu preciso de sorrisal espiritual às vezes para me liberar desse náusea de um setor boçal.
Se eles pudessem, eles diriam: só é crente quem é presbiteriano. Ainda bem que não são todos. Ainda bem que é uma minoria. Deus seja louvado. Mas uma minoria que gera estragos. Agora vamos para Atos capítulo 17. É só uma pastoral e está dentro do tempo aqui. Parabéns, viu, Azaf? Seguiu as orientações direitinho. E a próxima vez que vier aqui já vai estar um pouco mais solto. A terceira vez melhor ainda, a quarta vez melhor. Atos 17, a partir do versículo 27. Se aqui encontramos transcendência, mas no mesmo texto tem imanência. Mas eu preferi logo ir para Atos 17 para falar da imanência. Ambos os textos, por si só, eles falam de transcendência e imanência. Mas eu quero primeiro os dois na parte de transcendência e imanência. Atos 17, versículo 27. Vamos ler juntos? Aliás, coloque aí, por favor, o 26. Porque senão fica fragmentado a perícope. Vamos ler a partir daí agora? De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E o texto continua, vamos lá. Para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar. Agora observe aí, bem que não está longe de cada um de nós. Isso é imanência. Significa que esse Deus transcendente, que está acima de tudo, acima de todos, na linguagem de Karl Barth, um teólogo chamado de neo-ortodoxo, mas essa afirmação dele é verdadeira, ele é totalmente outro. Quando ele usou a expressão que Deus é totalmente outro, é que ele é totalmente distinto da criação, ele é o absoluto criador, tudo mais é criação, até o diabo, que passou a ser diabo porque se rebelou, é criação, e por isso precisa da permissão dele para tocar em Jó. Toque e só toque, mas não tire a vida dele. Esse é o nosso Deus, ele é imanente. Ele se relaciona com aquilo que ele criou. Ele se relaciona com a sua criação. Ele se importa com os pássaros, ele se importa com as aves, ele se importa com os gatos, ele se importa com os cachorros, ele se importa com as vacas, ele se importa com os leões, ele se importa com tudo aquilo que ele criou. Veja o que Paulo disse, movido pelo Espírito Santo: não está longe de cada um de nós. Notem isso. Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto quer haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto quer haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E as vestes mais do que o corpo? Olhai as aves dos céus, não plantam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, o vosso Pai a sustenta. Querido, aquele que é transcendente, ele se importa com um pardal pelo qual muitas vezes passamos e não damos a mínima. Eu estou errado? Aí Cristo desce dentro do sermão do monte, Mateus 6, chamando seus servos a abandonarem a ansiedade pecaminosa, a preocupação pecaminosa que é fruto da incredulidade. Ele diz: não valeis vós muito mais do que um pardal. Eu sustento o pardal que não planta, não colhe, ele não armazena e eu sustento. Ora, eu vou deixar de sustentar vocês? É ele quem diz: não valeis vós muito mais do que um pardal. Tainara, você que está retornando para Salgueiro, nos avisou hoje. Deus te abençoe. Já sabe, não é? Primeira igreja presbiteriana amada em Salgueiro. Aliás, foi o pastor Claudemir que te encaminhou para cá. Agora eu reencaminho você de volta. Mesmo não sendo membro da igreja aqui ainda, mas está no processo. Não abra mão, leve suas filhinhas. Primeira igreja presbiteriana em Salgueiro, hein? Pastor Claudemir, homem de Deus, e todo o amado colégio pastoral. Ele cuida de um pardal, Tainara. Ele vai deixar de cuidar de você, menina. E eu falo menina porque tenho idade para ser seu pai. 4.9, ó. 21 de maio, 5.0, meu amigo. O motor está tinindo, eu não sei se é verdadeiro. Ele cuida de você. Já, calma, minha filha. Calma. 5.0. Então era para ser seu pai. Tem quantos aninhos você?
23 anos. Ainda ontem, falando com minha esposa, se um ano depois tivesse nascido um filho ou uma filha, 25, 26. Eu até brinquei com ela ontem, sentado à mesa, estaria me perturbando e dizendo: eu quero o meu iPhone 16. É 16? Estou atrasado. É, papai, eu quero um iPhone 16. Eu digo: um iPhone 16, espere sentado, você vai cansar. Mas eu falei isso porque deve ser muito gostoso você ter um filho das suas entranhas, ou adotivo também do coração. Deve ser muito bom, deve ser muito gostoso, ela não é? Quem é mamãe aí diz que é maravilhoso ser mãe. E quem é pai diz que é precioso, jamais abriria a mão de ser pai, porque é gostoso. Louve ao Deus que é transcendente, que Ele fez você ser mãe. Louve ao Deus que é imanente. Você é mãe porque Ele é imanente. Ele abriu a tua madre, pastor. E aqueles que não têm filhos, calma. Ele disse: vocês já viram uma mãe abandonar o seu bebê estando esse a amamentar? É impossível. Essa é a pergunta retórica de Deus. E Ele responde: mas ainda que surja alguma dessas mães e façam isso, eu jamais vos abandonarei. E ainda há tempo. Ele continua sendo Deus imanente. Ele pode abrir a madre. Ele fechou da minha esposa. E alguém sempre me diz também, aqui agora em Petrolina, 230 filhos para cuidar. Eu digo: é verdade. Louvado seja o Senhor por isso. Nosso Deus é transcendente, está acima de tudo e de todos. E o nosso Deus é imanente, Ele está presente. Ele está presente, cuidando do pardal. É daí, queridos, que como pastor eu não consigo, e você também não deve conseguir jamais, deixar de olhar tanto para a criação. Existe uma responsabilidade ecológica para conosco, sem os direcionamentos das ideologias. Deus colocou o homem no jardim do Éden para quê? Para estragar o jardim do Éden? Colocou o homem no jardim do Éden para, de forma irresponsável, explorá-lo? Para cultivar e guardar. Há uma responsabilidade para com a criação, Carlos. Então vê você lá, aquelas aves, é fantástico, guerreiro. Mas muito mais do que isso. Se eu valorizo o meu animalzinho de estimação, muito mais aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Pois o Deus que se importa com o pardal e Esté, Ele se importa com vocês. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, fala Cristo. E aí Ele garante uma promessa. E as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então, que esse Deus que é transcendente e imanente, Ele de fato tenha prioridade nas nossas vidas. Que Ele tenha prioridade sempre, em todo tempo, em todo lugar. E Ele garante, não vai faltar o pão, não vai faltar a água, não vai faltar a vestimenta, não vai faltar indumentária. Mateus 28, 20, está dentro da grande comissão, mas ela é expandida. Ele garantiu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele está tanto conosco todos os dias, Ele está conosco aqui, e quando fecharmos os olhos aqui, abriremos os olhos para estar com Ele lá. Que o Senhor, pois, nos abençoe, hoje e sempre. Amém. E o Deus transcendente, o Deus imanente, Ele nos convoca para o aniversário da igreja. Abril, os dias 12 e 13 de abril, 37º aniversário da primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Vamos lá, é um trabalho também de evangelização. Então convide o seu amigo não crente. O objetivo aqui não é arrancar membro de uma igreja para cá, de outra igreja para cá. O objetivo aqui é alcançar o não crente. O preletor, o nosso colega de ministério, o reverendo Davi Horta, homem de Deus, arrojado, Igreja Presbiteriana Moriá em Americana. Eu tive a honra de pregar lá uma vez a convite dele, quando moramos em Limeira. À época, presidente do presbitério. Vocês vão amar. Ele é muito arrojado, ele é doutor em teologia. Uma bênção de Deus. Do presbitério de Americana. Cidade com 250 mil habitantes, mas muito agradável.
Mas fique tranquilo que a nossa Petrolina, se ele estiver assistindo aí, no outro momento, a nossa Petrolina está na frente. Nossa Petrolina é lindona. Beleza? Então, qual é a data aí do aniversário da igreja? Qual é a data? E qual é a tua função para o aniversário da igreja? Convide pessoas não crentes para vir. E quando chegar aqui o sábado e domingo, a prioridade para a família presbiteriana é de quem? Para tomar assento no banco aqui? De quem é a prioridade? Para quem? Então vai começar pelo PH, hein, o PH? Cavalheiros, não deixe as mulheres levantarem primeiro, não. No dia 11 e 12. Lotou, nosso presidentão aí já sabe, encabeça logo, já sai devagarinho, ajuda o diaconato. Dá uma saidinha ali. Primeiro os homens. Entre os homens, o PH. Entre os homens, o MP. Entre os homens, entre os homens, o CP. É de criança que se faz um menino ser menino e ser macho e ser homem. Deus disse para Gideão: vai na tua força, ó homem valente. Deus gosta de cabra macho e não confunda com machismo. E mulheres também amam cabra macho. Liderança. Aquele que diz alto lá, aqui não. Ao Senhor toda